Olá! Hoje vamos aprender sobre situações problemas com números racionais. Bom, gente, o primeiro passo que nós vamos aprender aqui é sobre adição e subtração com números decimais. Lembrando, gente, quando eu somo ou subtraio números decimais, eu sempre tenho que fazer o quê? Colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, reparem aqui que o valor daqui é 1,28. Aqui, 2,6. E aqui, 0,038. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, montar aqui, armar a continha. E quando eu armo a continha, aqui, olha, não tinha zero, eu acrescentei por quê? Porque o de baixo aqui, ó, 0,038, ele tem 3 casas decimais. Então, eu igualo as outras continhas com zero, tá? Coloco zero aqui para ficar tudo igual, com 3 casas decimais. E aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, certinho. E aí, eu somo 0 mais 0 mais 8, 8. Aí, 8 mais 0 mais 3, 11. Sobe uma dezena, né? 1 mais 2, 3 mais 6, 9. Vírgula, 1 mais 2, 3. E aí, o valor que nós temos, tudo bem? No próximo, no B aqui, já é menos, tá? Então, vamos lá. É a mesma coisa o jeito de resolver. Então, aqui, olha, eu acrescentei também um zero para igualar o número de casas decimais. Igualei, o que eu vou fazer? Vou subtrair. Lembrando, eu não posso tirar de um número menor, então nós temos que emprestar a dezena, tá? A forma como eu faço aqui é diferente. Se você tem um outro jeito de fazer, corta, corta, corta aqui, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas eu vou fazer da forma que eu aprendi, que eu acho mais prático, tá? Então, 3 para 10, 7. Aí, devolvo a dezena aqui embaixo. 2 para 7, 5, tá? Aqui não tem nada para devolver, então, 0 para 9, 9. 2 para 3, 1. E aí, nós encerramos, então, aqui o valor de 1,957. Ah, mas e como é que eu trabalho a situação problema, que na verdade é o que vai cair nos exercícios, né? Então, aqui, ó. Primeiramente, eu tenho que pegar os dados, né? Aqui ele tá falando, a altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um segundo andar e a altura passou a ser, com cuidado com isso, passou a ser 7,4. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Se foi aumentada, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar essa diferença aí. Então, é 7,4, número maior em cima, isso é normal, né? Do jeito que a gente sempre trabalha. Vírgula embaixo de vírgula, né? Então, é 4,78. Eu vou até colocar numa cor diferente aqui, para ver se vocês observam, tá? E aí, o que acontece? Eu vou subtrair, né? É menos, para poder achar essa diferença aí do quanto foi aumentada a casa. Aqui eu jogo zero. Por que eu jogo zero mesmo, gente? Para poder igualar o número de casas decimais, que aqui são 2, né? Ó, aí olha como fica. 8 para 10, 2. 8, porque eu tô devolvendo a casa aqui. 8 para 14, 6. Aí, 5, tô devolvendo aqui. 5 para 7, 2 e a vírgula aqui, ok? Então, ou seja, ela foi aumentada de 2,62. Tudo bem? 2 metros e 62, ok? Então, é isso aí, gente. É só para vocês aí entenderem bem como é que vai ser feito o exercício, tá?
Nesse caso aqui, ó, exemplos de divisão com números decimais. Aqui o pessoal erra muito, né? Por divisão, falei em divisão, o pessoal surta. Ainda mais com números decimais. Reparem que aqui eu tenho 1,4. A questão de casas decimais é parecida com a anterior, tá, gente? Mais ou menos, tá? Aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma. Então, nesse caso, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é igualar as casas decimais. Então, aqui, ó, 1,40, ó, era 1,4. Eu coloquei esse zero a mais para igualar o número de casas aqui. Então, ficou duas casas decimais aqui e aqui. Igualei o número de casas, o que que vai acontecer com a vírgula? Ela some, eu tiro essa vírgula. E olha como fica, 140 dividido por 5. É isso que a gente faz quando a gente trabalha números decimais para poder fazer uma divisão, tá? E aí, normal, tá? Igual ao número natural. O que que a gente vai fazer aqui? Aqui é 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 14? 2 vezes, olha a tabuada. 2 vezes 5, 10, para 14 sobrou 4. Eu vou abaixar o 0, vai ficar 40. Na tabuada do 5, qual o número que eu multiplico para dar 40? 8. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Então, aqui o resultado, 28, tá? Ah, mas e agora com situações problemas, professora? Bom, situações problemas é a mesma coisa, tá, gente? Aqui vem falando assim, ó. Um retângulo possui área igual a 25,5 centímetros. Então, aqui ele está falando da área, esse espação aqui, tá dentro do retângulo. Sabendo que um de seus lados mede 1,5 centímetros, tá? Qual é a medida do outro lado? Para eu achar essa medida aqui, gente, que eu tenho que achar, né, esse valor, o que que eu vou fazer? É só dividir, tá? Então, 25,5 dividido por 1,5. E aí, o jeito de resolver é o mesmo. Eu tenho que igualar o número de casas decimais, não tenho? Tem. Mas aqui, repare que o número de casas é o mesmo. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Se o número de casas são iguais, o que que eu vou fazer? Eu só vou esquecer essa vírgula aqui, ó. Então, apaga a vírgula aqui, tudo bem? Esquece a vírgula. Vai ficar como? 255 dividido por 15. O que que eu tenho que ver? Aqui eu não tenho dois algarismos, então eu vou verificar aqui dois algarismos. Eu tenho como dividir? Tenho. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 25? Uma única vez. Uma vezes 15, 15, para 25 sobrou quanto? 10. Abaixo agora esse 5 aqui. Vai ficar 105. Quantas vezes o 15 vai caber dentro do 105, né? Então, aqui 7. 7 vezes 5, 35, foi 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Entenderam? Então, aqui deu 105. Para 105, o resultado é nada. Aqui o resto, né? Desculpa. O resto é nada. Tudo bem? Então, aqui, gente, olha, o valor que tá faltando aqui, né? Na verdade, é 17. Então, aqui é 17 centímetros, ok? Deu para entender direito? Eu espero que sim, tá? Bom, próximo exercício, nós temos aqui exemplos de multiplicação com números decimais. Então, aqui, olha, já vamos trabalhar a multiplicação. A multiplicação, eu vou trabalhar como se fosse um número natural inteiro, tá? A questão de casas, eu vou esquecer a vírgula por enquanto. E eu só vou trabalhar a vírgula no final. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é 5 vezes 9. Quanto que é 5 vezes 9? 5 vezes 9, 45. Então, aqui foi 4.
5 vezes 4, 20, mais 4, 24, 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, ok? Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar o algarismo 2. Então, agora é com 2 aqui, ó. Então, 2 vezes 9, 18. Lembrando que quando a gente trabalha o segundo algarismo, a gente tem que pular uma casa, né? Então, 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. E depois soma tudo no final. Então, aqui vai dar 5. Aqui, 8 mais 4, 12. 9 mais 1, 10, mais 7, 17. Vai 1, né? 6 mais 1, 7, mais 1, 8. E as casas decimais, pessoal? O que a gente fez com as casas decimais? Bom, as casas decimais é agora que eu vou trabalhar. Então, aqui, repare que nós temos 2 casas decimais e aqui uma casa decimal. 2 casas mais uma casa são 3 casas, então seria como se o número fosse inteiro daqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Ou seja, o resultado é 8,725. Esse é o valor aqui para a gente poder trabalhar, tá ok? E agora, como é que a gente trabalha isso dentro do problema? Sabrina comprou 4 chocolates ao valor de 1,75 cada um, ou seja, R$1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Bom, gente, aqui o número inteiro geralmente eu coloco na multiplicação, que aí fica mais fácil, né? Lógico, né? Então, o menor número sempre joga na multiplicação para não trabalhar tantas casas decimais, tá, gente? Ó. Que aqui, se eu fosse fazer o contrário, pode, na multiplicação eu posso fazer, né, o contrário. Mas se eu colocasse 2,5 em cima e 3,49 embaixo, o que ia acontecer? Essa conta ia ficar maior, né? Então, por isso que a gente trabalha sempre o valor menor embaixo, tá? Então, aqui, 4 vezes 5, 20, foi 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. Então, sobe 3 dezenas. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Casas decimais aqui. Deixa eu colocar até o vermelhinho aqui, né, para vocês entenderem. Quantas casas eu tenho aqui? 2 casas decimais. E aqui, nenhuma. Então, eu vou contar só de cima. 1, 2, vírgula. Então, ou seja, qual é o resultado, então, de quanto que a Sabrina gastou? Sabrina gastou R$7 de chocolate, ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e consigam fazer as atividades dessa semana, ok? Bom, tchau e até a próxima semana, até a próxima atividade.